quando Deus diz sim. É interessante, comigo aconteceu N vezes, de eu pensar e não pedir, mas Deus dar. Quando Deus diz sim. Salmo 62, versículo 11, tem uma declaração que sempre que ela vem ao meu coração, ela me impressiona. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. É interessante você entender que há um Deus que tem poder. Há um Deus que pode responder à fé. Porque Deus só responde à fé. Às vezes a pessoa reclama e chora, e por que Deus isto, Deus aquilo, e ela continua chorando, e Deus aquele outro, e reclamando, e não acontece nada. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, Jesus falou algo. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Uma pergunta. Porque Jesus fala daquela viúva que todos os dias pedia para um juiz mau, que não temia Deus, não respeitava os homens, e ela dizia, julgue a minha causa. E ela insistiu tanto, que o juiz falou, eu não temo Deus, eu não respeito os homens, mas eu vou atender essa viúva para que ela não me incomode mais. Aí Jesus fala, se o juiz mau atendeu a viúva, Deus não fará justiça depressa àqueles que creem, àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Aí Jesus fez uma pergunta. Porventura, quando o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra? Vocês notaram que o mundo está conturbado? Vocês percebem que está acontecendo coisas no mundo que nunca, jamais aconteceu. Não é somente no Rio Grande do Sul. É em todas as partes do mundo. Terremotos, enchentes, furacões, tempestades. O comportamento da humanidade mudou. Na Europa, jovens estão acreditando que são cães e latem como cachorro. Outros acreditam que são gatos, miam como gatos. Mulher quer ser homem, diz que é homem, homem quer ser, cada um seja o que quiser. Mas o mundo está estranho. O mundo está diferente. Eu acho que é o Salmo 124. Vamos ver o Salmo 124. Olha o que diz o Salmo 124. Aí, olha o que está escrito aí. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, Ele já nos teria engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. Olha o que ele fala, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado.
Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O salmista está fazendo uma declaração que com Deus a maldição não chega na tua vida. Que com a proteção de Deus você escapa. Escapa das tragédias. As tragédias podem vir. Dificuldades podem vir. Barreiras podem se levantar, inimigos podem surgir. Porém, quando o Senhor está do nosso lado, as águas não nos afundam. O laço não nos prende. Nós escapamos. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Aí Jesus pergunta, será que o Filho do Homem vai achar fé na terra quando ele voltar? Ele vai encontrar pessoas que acreditem nesse Deus que tem poder. Eu ouvi a semana um homem falando assim, não, o velhinho lá de cima sabe. Dá uma impressão que Deus é aquele velhinho que está sentado numa nuvem com uma bengala. Não, o poder pertence a Deus. Mas quando Jesus pergunta que neste tempo a fé pode enfraquecer, a fé pode desaparecer, ele está falando isso por quê? Porque é muito fácil você não entender o poder dos milagres que Deus faz. É muito fácil você olhar para aquilo que é lógico, aquilo que é fato, aquilo que é atual, aquilo que está dentro da razão, aquilo que está dentro da lógica. Mas esse Deus, do qual o poder pertence a Ele, Ele é o único que coloca o impossível dentro do possível. Ele faz o impossível se tornar possível. Quando esse Deus diz sim, acontece. E acontece na vida de quem crê, mesmo quando ela não pede, como nós ouvimos aqui, como aconteceu comigo muitas vezes. Gênesis 1:3. Três, não é 3 de 1, é 1:3. Porque Gênesis 1:11 é 3:1, né? É 1:3. E disse Deus, haja luz. É o sim de Deus. E houve luz. Que Deus tremendo. Quando Deus diz sim. Quando Deus fala sim. Sobre essa palavra, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, versículo 3. Desculpe, Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pelo sim de Deus, pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
Mas aconteceu, porque Deus disse: haja luz. Porque Deus disse um sim. E o sim de Deus é sim. Ele faz as coisas acontecerem. Como impressionante é o encontro do anjo com aquela jovem virgem, que às vezes eu falo aqui, Maria, quando ele fala que ela ia ficar se encontrar grávida, que ela seria mãe do Salvador, que o reino dele seria eterno, que ele seria chamado Filho do Altíssimo. E o anjo diz: olha, o poder de Deus, o Espírito Santo virá sobre você, o poder de Deus vai te envolver, e você vai se encontrar grávida. E aí ele faz uma declaração muito interessante. Lucas capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Hernani, nada é impossível. Para cada pessoa que está aqui, nada é impossível quando Deus diz sim. Sabe por que Deus não diz sim para as pessoas? Porque elas vivem como se Deus não existisse. Porque elas não dão a mínima para o Evangelho. Elas preferem os seus argumentos do que olhar para o que Jesus fez na cruz. Você sabia que João Batista estava lá no Rio Jordão batizando? O povo lá no Rio Jordão, batizando o povo e anunciando que o reino estava chegando. João Batista disse: olha, está vindo alguém, se preparem, o reino de Deus está chegando, está vindo alguém mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aí os religiosos começaram a falar: mas nós temos por pai Abraão, nós temos, nosso pai é Abraão. Olha o que João Batista falou. Mateus capítulo 3, versículo 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Sabe o que eu fico rindo à toa? Quando eu penso que um grão de milho gera milho, uma semente de laranja gera laranja, um pinhão gera um pinheiro, uma mulher dá luz a um filho. Agora, pedra gerar pessoa, só quando Deus diz sim, só quando Deus fala, só quando Deus fala. Dessas pedras, Deus levanta filhos a Abraão. É difícil entender, é difícil crer, mas quando Deus diz sim, as coisas acontecem. Tem um quadro. Às vezes a pessoa: não, nada dá certo na minha vida, eu luto, não consigo, a crise está brava, mas eu levanto de madrugada, durmo tarde, estou trabalhando e dá tudo errado, meu Deus, onde Deus está? O que está acontecendo? Deixa eu mostrar um quadro para você. Salomão, filho de Davi, era um jovem que assume o trono de Israel, assume a posição de rei para governar a nação de Israel. Ele era um jovem inexperiente. Ele não sabia julgar muitas coisas, mas ele conhecia o Deus do pai dele. Ele tinha um coração generoso, ele sabia ofertar, ele sabia adorar a Deus. E a Bíblia diz que ele ofereceu 1000 holocaustos.
holocausto. Meu Deus, 1000. Vamos ver 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Olha aqui para mim. Ei, o poder pertence a Deus, não é para o homem. O homem tem o poder até que Deus quiser. Quando Deus tira a respiração, você tomba. A Bíblia diz que ele se estabeleceu com firmeza em seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele. Quando Deus está com você, quando você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, você se torna firme, você se torna uma pessoa inabalável. A Bíblia diz, e ele se tornou muito poderoso. Vamos lá, versículo 2. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000, de 100, juízes e tal e tal. Vamos lá, do 3. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Até então, ele não tinha construído o templo. Davi tinha transportado a arca de Quiriate Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze, tal. Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Vamos lá. Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Versículo 7. Olha o que aconteceu depois de Salomão demonstrar com todos os líderes o quanto ele precisava de Deus, o quanto ele honrava Deus, o quanto ele amava a casa de Deus, aquela tenda, o lugar sagrado, e o quanto ele tinha um coração generoso para ofertar 1000 holocaustos. Pastor Altair leu um versículo aqui hoje, quando falou da oferta. Dai, e ser-vos-á dado. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão qualidade. Mas qual é a ideia da maioria das pessoas? Eu espero que essas pessoas não estão aqui. Não vai levar dinheiro para o pastor. Não leva dinheiro para o pastor, não para a igreja. Essa é a ideia do mundo lá fora. Essa é a ideia, porque o diabo, ele quer fazer você pensar que o teu dinheiro está protegido nas tuas mãos. Não está não, meu irmão. Está protegido quando Deus estiver com você. A tua vida estará segura. A tua vida estará protegida. A tua empresa vai estar protegida. Porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, perder a presença de Deus. Ele oferece 1000 holocaustos. E naquela noite, versículo 7, vamos lá. Naquela noite Deus apareceu a Salomão num sonho, obviamente, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Sabe como é que eu vejo isso aqui? É que Salomão deu tudo. Eu tenho 18 anos, 19 anos, como é que eu vou governar? É só Deus na minha vida. Meu coração é teu, Deus. Estou te adorando. 1000 holocaustos não é nada, o Senhor é tudo para mim, eu dou a minha vida para ti. Aí a resposta de Deus: peça o que você quiser, eu vou te dar. Vamos lá. Olha os pés no chão. Aqui não tem ganância,
aqui não tem orgulho, aqui não tem usura, aqui não tem vaidade no pedido de Salomão, não tem nada pessoal, porque o coração dele era correto, a visão correta e o propósito correto. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Olha o pedido. Era: peça-me o que você quiser, eu vou te dar. Ele pediu: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do teu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu. Mas agora eu vou dar um sim para você. Mas também lhe darei riquezas. Aqui é Deus dizendo sim. Eu vou te dar riquezas. Eu vou te dar bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Quando houver um sim de Deus sobre o teu dinheiro, um sim de Deus sobre o teu negócio, um sim de Deus sobre a tua profissão, um sim de Deus sobre as tuas mãos, um sim de Deus sobre o teu projeto, você vai plantar onde ninguém planta, você vai colher onde ninguém colhe, e você vai desfrutar. Deus disse para Salomão: eu vou dar para você o que você não pediu, por causa do teu coração. Quando Deus diz sim, meus irmãos, acontece. Mas Deus não diz sim para qualquer um. Primeiro Deus sonda os corações, Deus sonda as mentes, Deus esquadrinha, a palavra de Deus diz os rins. Deus esquadrinha o propósito do nosso coração. E quando Ele vê o teu coração voltado para Ele, voltado para o reino, voltado para o projeto, por isso, será que vai encontrar fé da terra quando o Filho do Homem vier? O poder pertence a Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você não vai ser atingido. Quando Deus diz sim, você vai prosperar. Quando Deus disser sim, tudo vai dar certo. Aquilo que está amarrado vai ser solto. Portas vão se abrir, caminhos tortuosos serão aplanados.